Graça e paz a todos. Bom, hoje eu vou fazer aqui no meu canal um review desse material que eu comprei agora. É um comentário bíblico de Vincent, como diz aí na capa, né? Ele é um estudo no vocabulário grego do Novo Testamento. Então eu comprei aqui o volume 1 e o volume 2 apenas. Ainda tem 2 volumes que eu ainda não os adquiri ainda. Bom, hoje eu vou falar apenas desse aqui que é o volume 1. Esse volume 1, ele é um comentário, como diz aqui, ó, dos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Aí tem o livro de Atos também, Tiago, 1ª e 2ª Pedro e também Judas. Então, esse comentário bíblico aqui, ele vai trabalhar apenas com essas cartas, né? Esse volume 2 aqui, ele vai falar da teologia de João. Olha só os escritos do apóstolo João. Então você tem aqui o Evangelho, 1ª, 2ª e 3ª João e também Apocalipse, certo? É um comentário bíblico apenas com os escritos ou dos escritos de João. Esse aqui depois eu faço um vídeo sobre ele. Hoje nós vamos ficar apenas com o volume 1. Então, a capa dura, é um livro muito bem feito, muito bem acabado, da CPAD, né? Como sempre, a CPAD mandando muito bem no material. Gosto muito do material da CPAD. Então vamos abrir aqui, vamos ver, né? Uma folha em branco para proteger. Aqui você tem uma folha de rosto muito bem feita. E aqui você tem a primeira página, né? Essa obra, Martin R. Vincent, como eu falei aqui, ó, Evangelhos sinóticos, Atos dos Apóstolos, Epístolas, Tiago, Pedro e Judas. Tradução Degma Ribas Júnior e Marcelo Siqueira Gonçalves. Então, vamos. Aqui ele vai falar, deixa eu aproximar mais aqui a câmera. Ele vai falar exatamente dos outros volumes. Aqui esse volume 1, né? O 2, aí você tem aqui o volume 3, que vai trabalhar com Romanos, Filipenses, 1ª e 2ª Coríntios, Colossenses, Efésios e Filemão. E o volume 4, com 1ª e 2ª Tessalonicenses, Gálatas, Epístolas Pastorais e Hebreus. Bom, como eu falei, esses 2 últimos aqui eu ainda não os tenho. Então vamos lá, vamos fazer aqui, continuar aqui. Temos o sumário, né? O conteúdo aqui, indicando os livros. Aí nós temos aqui uma apresentação da obra, né? Pelos editores. Eu vou ler aqui alguns parágrafos para poder até mesmo a gente entender mais o propósito desse livro, né? Diz aí, ó. A obra de Vincent caracteriza-se por uma singular clareza e profundidade, visto que a sua proposta era produzir um comentário, olha só, exegético que se situasse entre o especialista e o leigo em língua grega. Então, esse material ele já vem visando os 2 grupos de leitores, tanto um especialista quanto um leigo. Qualquer um pode adquirir essa obra, ler e compreender o conteúdo, porque se trata de um comentário bíblico, como eu falei. Seu método específico é a abordagem dos textos originais a partir das suas palavras e expressões, para então aplicar os resultados desse exame primário às construções mais amplas. Ao explorar as possibilidades semânticas e gramaticais das palavras, sua análise
do texto vai além das construções sintéticas comumente definidas pelo trabalho de tradução. Os estudos de Vincent concentram-se em duas etapas principais: a crítica textual, que faz o confronto entre as tradições manuscritas do Novo Testamento, suas variações textuais, e a análise gramatical, que estabelece o papel linguístico das palavras, tanto individualmente como em um conjunto. Essas tarefas fornecem base para muitas propostas de tradução e os comentários gramaticais, históricos e teológicos que se seguem. Muito interessante isso daqui. Mas aqui embaixo diz o seguinte, ó. Vale então discriminar algumas decisões tomadas pela edição em português. Em primeiro está a opção pela manutenção do texto grego usado por Vincent. Olha só. Qual foi o texto grego usado por Vincent? Bem que ele diz, ó, TR, ou seja, textos receptos, que é o texto recebido, né? A base da King James Version. Considerando que hoje os textos críticos, vou virar aqui a folha, né? Os textos críticos, Nestlé Aland, 27ª edição, e o Grego New Testament, a 4ª edição, detém a preeminência em material de tradução exegética. Como nós sabemos hoje, quase todas as Bíblias e obras acadêmicas voltadas para a Bíblia, para os comentários, etc., estão baseados no texto crítico, né, como ele fala aqui em cima, e não no texto receptus. Mas nessa obra, o texto bíblico, eles dizem aqui que mantiveram o texto que Vincent ele trabalhou. Em segundo, o uso da Almeida Revista e Corrigida como texto padrão para os textos bíblicos que abrem os parágrafos de comentários. Então, aqui ele vai falar mais sobre essa questão aí, né? Um esclarecimento aí dos editores logo aí no começo. Bom, aqui a gente vai para o prefácio. Esse prefácio escrito por Vincent mesmo, né? Vamos ler aqui também um pouco aqui sobre o que ele comenta aqui também. Muito interessante aqui, ó. Os comentários do Novo Testamento são tão numerosos que muitos deles tão bons que uma nova obra demanda certa explicação. O presente trabalho é uma experiência em área que, até onde sei, não foi abrangida por outros livros, apesar de ter sido hábil e minuciosamente trabalhada por muitos eruditos. Assumindo uma posição mediana entre um comentário exegético e um estudo léxico-gramatical, o seu objetivo é levar o leitor das escrituras sagradas mais perto do ponto de vista de um estudioso de língua grega. Olha só para onde ele leva aqui o leitor. Esse comentário ele tem esse objetivo. O cara não precisa ser um leitor de grego. Pelo contrário, esse comentário ele pode levar muitas pessoas leigas a despertarem o prazer ou a vontade de estudar o grego, porque ele vai se deparar com muitos termos gregos aqui, sua interpretação, né? Sua tradução, é claro, e a sua explicação exegética, que é o mais importante. E isso sim incentiva muitas pessoas a estudarem a palavra de Deus de forma mais profunda, né? Então, olha só. Então, esse comentário aqui, ele deixa bem claro qual é o objetivo de Vincent, estudioso da língua grega, né? Ao desvendar-lhe a força nativa dos vocábulos neotestamentários em seu sentido léxico, etimologia, história, flexões e nas peculiaridades do seu uso por parte dos diferentes evangelistas e apóstolos.
Então, vamos avançar aqui. É muita coisa, né? Tem muita coisa aqui. Deixa eu regular aqui de novo aqui a câmera. Então, é um prefácio bem longo de Vincent. E aqui no final, é claro, ele tem aqui a assinatura dele, a data, 1886, 30 de outubro, data dessa primeira edição, né? Vamos dizer assim, desse prefácio aqui. A nota da segunda edição também, onde eles dizem aqui que corrigiram alguns erros da primeira edição, né? Essa nota é de 1888, olha só como é uma obra, como se mostra ser uma obra de referência, né? Por ser bem antiga. Aqui vai contar um pouco da história de Vincent, vida e obra. Depois vocês podem dar uma pausa aí e ler com mais calma aí. Vamos pular. E vamos para o texto. Aqui você tem uma lista de reduções, né, que na verdade são as abreviações que nós vamos encontrar nesse material aqui. Livros da Bíblia, vários outros tipos de... Aqui você tem textos e traduções bíblicos, literatura apócrifas que são usadas também nesse material, né, como referência e tal. E aqui você vai começar na carta de Mateus. Veja que ele vai fazer uma introdução, primeiro aqui a carta de Mateus, né, e vai dizer aqui o seguinte: sabemos muito pouco acerca da pessoa de Mateus. Ele era filho de Alfeu, irmão de Tiago, o pequeno, e possivelmente de Tomé Dídimo. Os únicos fatos que os evangelhos registram a respeito dele são o chamado e a festa de despedida. Ele havia sido um publicano ou cobrador de impostos a serviço do governo romano. Um ofício desprezado pelos judeus em função das extorsões que normalmente eram cometidas por tais funcionários e porque se tratava de um sinal irritante de sujeição a um poder estrangeiro, no caso que era Roma, né? Ao ser chamado por Cristo, Mateus abdicou imediatamente a sua função e o seu antigo nome de Levi. Os registros da tradição ao seu respeito dão conta de que ele teria levado uma vida ascética à base de ervas e água. Existe uma lenda segundo a qual, depois da dispersão dos apóstolos, ele teria viajado ao Egito e à Etiópia para proclamar o evangelho, que teria ficado ocupado na capital da Etiópia, na casa do eunuco batizado por Filipe. Olha só, aquele caso que nós encontramos lá em Atos. E que também teria superado 2 mágicos que estavam afligindo o povo com doenças. Relatos posteriores informariam que ele teria ressuscitado a filha do rei do Egito dentre os mortos, curado a sua filha Efigênia de lepra e a elevado à liderança de uma comunidade de virgens dedicadas a serviço de Deus. E que um rei pagão, na sua tentativa de removê-la da sua clausura, fora cometido de lepra e o seu palácio destruído por um incêndio. Então aqui você vai ver muita coisa bíblica, né? Muita história bíblica e também da tradição nesta introdução ao Evangelho de Mateus. Você tem aqui citações, né? Também importante isso daqui para um livro como esse, né? Então, olha só, aqui começa... olha só como ele começa o trabalho aqui de exegese. Isso aqui eu achei muito interessante. Ó. Ele começa explicando o título, ou seja, o título do Evangelho. Ó. O Evangelho segundo Mateus. Então ele vai explicar cada palavra dessa daqui do título apenas. Olha só quanto material quanta explicação aqui você vai ver. Entendeu? Ele vai explicar primeiro aqui ó, o termo o evangelho, né? Tá aqui ó, evangelion, o evangelion. Segundo, que é catar, e Mateus, mataion. Então ele vai falar aqui. Agora eu vou me ater mais ao versículo 1.
muito interessante. Ele vai trabalhar aqui agora, vamos lá, ele vai trabalhar a palavra Cristo, que no grego, olha só o termo grego aqui, ó, sempre vem o termo grego, né? Primeiro você tem o termo traduzido, é claro, né? E depois a palavra em grego. Então, Cristo, e aqui em grego, Christos. Deixa eu aproximar mais aqui, ficar melhor aqui a leitura. Vou ajeitar a câmera aqui. Vamos lá. Vamos ver aqui o que é que ele fala sobre o termo Christos. Vale a pena a gente dar uma olhada nisso aqui. Vamos lá. Este vocábulo é um adjetivo e não um substantivo, e significa ungido, crior, ungir. Então aqui você tem a raiz de Christos, vem de crior, ungir. Trata-se de uma tradução do hebraico Mashiach, o rei e governante espiritual da linhagem de Davi, prometido com este nome no Antigo Testamento. Aí você tem aqui as referências. Assim, André disse a Simão: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Aí João 1:41, capítulo, aí você também vai ver em Atos 4:27, 10:38 e 19:28. Todavia, para nós, o vocábulo Cristo se transformou em um nome próprio. Isso aqui é interessante, ó. Sendo escrito sem o artigo definido. Porém, no corpo das narrativas evangélicas, a identidade de Jesus como o Messias prometido continuava sob questão por parte do povo. O artigo é habitualmente empregado e o nome, logo, deve ser traduzido como o Cristo. Então você aqui tem aqui, ó, o artigo definido, né? Que pela regra grega ele tem sempre que vir, né? Só que como esse termo se torna um nome próprio, então ele vai ficar Jesus Cristo, ou seja, traduzindo Jesus Cristo e não Jesus o Cristo. Não é que esteja errado, né? Mas é porque, como ele diz aqui, se tornou um nome próprio de Jesus. Isso aqui eu achei muito interessante, essa explicação aqui, ó. Depois da ressurreição, quando o reconhecimento de Jesus como o Messias se generalizou, encontramos o termo já começando a ser utilizado como um nome próprio, com ou sem o artigo. Nesta passagem, o artigo é omitido em função de seu posicionamento no cabeçalho de um capítulo e por ser a expressão da fé que o próprio evangelista tinha de que Jesus era, de fato, o Messias. Então, ele já põe Jesus, né? Cristo, Iesu Christos. Ele não cita, né? Ele não coloca ali o artigo. Também pela regra grega, também não sei nem se precisava pôr. Vamos ajeitar aqui. Sobre a unção aqui, ó. Vamos lá. A unção era aplicada aos reis. Você tem aqui uma referência em 1 Samuel 9:16 e 10:1. Aos profetas, 1 Reis 19:16, né? E aos sacerdotes em Êxodo 29:29, 40:15 e Levítico 16:32. No momento da sua investidura aos cargos. Então, ó, tanto o rei como um profeta ou um sacerdote, ele era ungido com óleo no Antigo Testamento. E veja só, Jesus ele exerce essas três funções. Ele é rei, ele é profeta e ele também é o sumo sacerdote que veio de uma ordem melhor até do que a ordem levítica, né? E porque ele vem da ordem sacerdotal de Melquisedeque, uma ordem que veio muito antes da lei. E ele foi ungido. Então, todos esses personagens aqui, eles prefiguram, vamos assim dizer, né? Eles são um tipo de Cristo no Velho Testamento, no sentido de função, de chamado. O rei, um profeta e o sacerdote. Então, isso aqui também está muito bem explicado, né?
Investidura nos cargos. O ungido do Senhor era um título comum dado aos reis. Os profetas são chamados de Messias, no plural, né? Ou ungidos. Isso aqui você vai ver muito na língua hebraica no Velho Testamento, realmente. Ciro também é chamado de ungido do Senhor, olha só, em função de ter sido chamado ao trono para libertar os judeus do cativeiro. Isso está em Isaías 14:1. Assim, o vocábulo Cristo é uma representação do nosso Senhor, que uniu a si mesmo as funções de rei, profeta e sacerdote. Exatamente o que eu falei agora há pouco. Então, ele vai discorrer mais aqui ainda sobre o termo Cristo. Olha só, aqui no outro lado, ele vai trazer uma explicação também sobre a palavra filho. Huios. O vocábulo teknon, criança, é normalmente utilizado de forma intercambiável com huios, filho, mas jamais é aplicado a Cristo, ou seja, teknon nunca vai ser aplicado a Cristo. Para saber mais sobre teknon, enquanto em teknon normalmente esteja implícita a relação passiva ou dependente dos filhos aos seus pais, huios concentra o nosso pensamento na pessoa em si e não na dependência dela perante os pais. Olha só o porquê então de filho, huios, ser sempre usado para se falar de Jesus, viu? Huios concentra o nosso pensamento na pessoa em si e não na dependência perante seus pais. Este termo sugere individualidade em vez de descendência. Olha só, e isso daqui não quer dizer rebeldia, viu? Isso quer dizer, olha só, espera que depois eu vou falar mais, mas vou logo, eu não resisto, né? Eu tenho que falar. Isso aqui está falando da divindade de Cristo. Huios, filho de Deus, ele o coloca na posição de divindade, ou seja, do próprio Deus. É por isso que esse é o termo que tem que ser usado para Cristo, para Jesus. Huios como filho de Deus e nunca teknon. Teknon dá uma ideia de submissão. E huios, ele dá mais um sentido de liberdade, porque Jesus é Deus, é nesse sentido aqui, para trazer à luz o fato, não, parei aqui, ó, ou se expressa descendência, fase-o principalmente para trazer à luz o fato do filho ser digno do seu pai. Dessa forma, o vocábulo marca a relação filial como transmissora de privilégio, dignidade e liberdade. É o único termo apropriado para expressar a filiação de Cristo. Então ele vai dar algumas referências aqui. Por intermédio de Jesus, a dignidade dos filhos é conferida aos crentes, de forma que o mesmo vocábulo é adequado para designar os cristãos, ou seja, os filhos de Deus. Está aqui em Romanos 8,14, 9,26 e Gálatas 3,26 e 4, de 5 a 7. Então, nós hoje, como filhos de Deus, nós também temos uma certa liberdade. Cristo nos libertou do cativeiro da morte. Através do sangue do Huios, nós temos hoje livre acesso ao Pai. É nesse sentido aqui hoje que nós somos filhos de Deus também, para usufruir dessa liberdade aqui. Ok, gente? Bom, eu acho que deu para vocês entenderem mais ou menos como que esse livro ele trabalha a questão da exegese. Nós nem saímos do primeiro versículo e nós já vimos esse tanto de coisa aqui, esse tanto de informação. Então pense aí, ó. Aqui ele vai trabalhar o rei Davi, né? Tom David, Tom Basileia, o Davi ou o rei, vai explicar aqui. E aqui vai, meu amigo, aqui tem coisa demais. Então é assim, mais ou menos assim que esse livro vai trabalhar. Bom, quando termina o último livro aqui, que ele vai trabalhar, o que mais nós encontraremos nesse material aqui? Eu marquei aqui.
Claro, nós temos as referências aqui usadas, né, nesse livro. São muitas referências aqui. Se você for ver direitinho aqui, ó. São muito material mesmo, muita coisa aqui. Nós temos aqui um índice temático, um índice por tema. Né? Você quiser trabalhar por tema, quiser buscar por tema algo nesse material, você vem para esse índice aqui no final. Ó. E aqui ele vai dar os temas, né, por ordem alfabética, e você vai na página imediatamente que esse termo vai estar lá. Ou seja, aqui eu estou na palavra Alexandria, está na página 479. Então eu vou lá direto e eu vou encontrar uma explicação exegética em cima desse termo aqui. Serve, eu não diria com a mesma função, mas se parece muito com um dicionário muitas vezes, né? Ele vai ajudar como também ajuda um dicionário. E aqui, ó, um outro índice também de palavras, mas em grego. Se o cara ele já manja de grego, entendeu? Eu já manjo um pouquinho. Então, o que é que eu vou fazer? Eu quero fazer uma pesquisa em grego e não em português. O que é que eu vou fazer aqui? Ó? Eu tenho aqui a palavra abunsos. Está na página 275. Então, lá eu vou achar uma nota, né, que está em um livro, né, que eu não sei em qual, se ele vai estar em Mateus, se ele vai estar em Lucas, eu não sei. Mas quando eu abro aqui nessa página, eu vou descobrir onde ele está e uma explicação exegética sobre esse termo lá. E assim serve para todos. Ó. HP, amor, né? Vocês sabem, está na página 587 e também na 601. Então assim vai. Isso aqui é um índice grego também. E aqui termina a obra. Então, são muitas palavras, muitos termos em grego aqui também. Então, gente, esse foi o nosso review desse material. É um comentário bíblico super interessante. Eu não li ainda todo ele, né? Isso aqui é uma coisa que a gente não lê assim de capa a capa logo de uma vez. Isso aqui a gente vai lendo a Bíblia e vai entendendo, né? Junto com esse comentário aqui, aquela determinada carta ou epístola, seja qual for. Então, esses são o comentário de Vincent, volume 1, que nós vimos agora há pouco, e aqui nós temos o de João, né, no volume 2. Depois eu faço também um outro review de João aqui. Ok, gente? Então, que Deus abençoe a todos aí. Deixa o seu like aí, deixa o seu comentário aí sobre esse material, se você tem ou não tem, o que foi que você achou desse material aí. Eu vi poucos reviews sobre esse livro no YouTube. Eu acho que só tem um review sobre ele. Então pretendo fazer mais reviews assim. E espero que vocês tenham gostado aí. Podem também dar dicas aí, a gente está aqui para aprender. Ok? Então que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.